Aí, brother, tamo junto novamente com mais um Jornalista com Gabay. E vamos falar dessa política porca, nojenta, esse mar de lama asquerosa, essa coisa nefasta que é a administração de Leila Pereira. Saiu na UOL, eu vou dar, inclusive essa eu vou dar uma lida, que eu quero que vocês entendam quando as minhas críticas, e não são poucas, eu acho que eu já mostrei de que ponto de vista a pior presidente da história do Palmeiras. Tivemos horríveis, mas nas circunstâncias de pegar um clube redondo, andando, funcionando, olha o que ela fez. Cardeal do Palmeiras, matéria da UOL. Cardeal do Palmeiras, Serafim, critica. Terceiro mandato de Leila é golpe. Ok. Eu abri. Eu vou ler um minuto. Serafim Del Grande tem mais tempo de Palmeiras do que muitos palmeirenses têm de vida. Aos 85 anos, o cardeal, entre aspas, é membro do Conselho Deliberativo, o CD, órgão que presidiu por 5 mandatos seguidos, abrindo mão de um sexto depois de desgastes internos, inclusive com a presidente Leila Pereira. Tudo bem que você tem que ver que tem política não, tem a podridão no meio. Em um ambiente marcado pelo silêncio, Serafim decidiu se manifestar sobre um possível terceiro mandato da atual mandatária. O assunto foi ressuscitado por ela mesma. Ele está dizendo isso. Em entrevista dada ainda em Lima, o movimento exigiria uma mudança estatutária, explicado em detalhes. Abaixo a entrevista exclusiva do conselheiro para a coluna. Estou muito preocupado. Uma mudança estatutária como esta é um caminho maléfico para o clube. Vide Juvenal Juventus no São Paulo. Pergunte aos torcedores do São Paulo. Eles vão falar o que eles acham. O caminho para entrar em crise, mexer no estatuto sem causa, é golpe. O estatuto é sagrado. Se você não respeita o estatuto, não respeita o clube. Coisa que nunca ela fez. Isso é palavra minha, tá? Quando nos tornamos conselheiros, fizemos um juramento simples. Cumprir e fazer cumprir o estatuto do Palmeiras. Os conselheiros de tradição precisam se manifestar contra o que está acontecendo. O senhor já passou por desgastes com Leila Pereira, correto? Quando Mustafa Contursi fez a mudança para viabilizar a candidatura da Leila, eu já me retirei. Me pediram para ficar como primeiro vice-presidente e não aceitei. Também desisti de concorrer ao sexto mandato como presidente do conselho, pelo desgaste vivido no mandato com ela na liderança. Para se candidatar a conselheira, passo necessário na viabilização de sua futura candidatura à presidência, foi necessário que Mustafa sustentasse que a empresária era sócia desde 96 e não desde 2015, como alegavam outros conselheiros. E a mudança estatutária que alterou a duração do mandato de 2 para 3 anos, aí vem uma série de coisas que... Aí continua a entrevista dele. Mas é interessante que... Desculpe eu ter tomado o tempo de vocês, porque é bom que vocês se toquem. Uma parte da torcidinha, que é uma puxa-saco, passapano, interesseiros, parciais, uma torcidinha de merda, uma parte da torcida, não toda, do Palmeiras, acordem. Depois eu quero ver a cara de merda de vocês, porque para vocês tanto faz. E a torcidinha de merda que vai no estádio apoiar, eu amo Leila Pereira, vai tirar foto com ela? Vai tirar foto com ela, gasta teu dinheiro mesmo. Eu acho que é o mais que você tem que fazer isso. Tudo isso, mesmo com todos esses argumentos, não mudam. Eu já vi essa história. É um povo predominantemente ignorante que tem um bandido, um presidiário, um condenado que a gente sabe porque está lá em cima e como está lá em cima. Já vamos falar de Gilmar Mendes, inclusive, tá? STJ. E é isso aí. Parabéns. Parabéns a essa podridão, esse nojo, essa coisa nefasta que está dentro do Palmeiras, que é a gestão, que é uma coisa que é uma nuvem que ela trouxe para o Palmeiras. Parabéns aos puxa-sacos. Valeu? Leila Pereira para presidente. Bruno Henrique, o bandido que é condenado, que é réu confesso e que o STJD
Inocentou. Ah, não, mas ele teve uma multa. Ele não é inocente, ele pagou 100 mil. Pizza Brasil. Tá lá. O condenado, o bandido, o presidiário, conseguiu... E não só ele, isso já vem de anos, antes dele. É que ele tá na história como o maior responsável da maior história de corrupção da história da humanidade num país. Essa a diferença. Agora, a cada milímetro quadrado do Brasil, né, tá enraizado a corrupção, a bandidagem, as facções, o mar de lama, o nojo, para não falar outras palavras. Justiça comum, né? Aceita recurso e Bruno Henrique vira réu por estelionato. Ah, agora, hoje, inclusive, ontem, estava escutando que Bruno Henrique cogita, não ouvi dele, a aposentadoria. Ah, é? Antes de ser expulso do futebol, agora talvez corra o risco. E aí? Já tentaram? Cadê aquele vice-presidente, essa coisa nefasta, esse esgoto que é o Flamengo, com seus, para falar agora? Bom, eu não duvido, bom, eu não posso falar o que eu penso. Puta, como eu tenho vontade de vomitar tudo, falar tudo que eu penso. Mas não pode, né? Mas a gente sabe como funciona. É isso aí. O réu, confesso, agora vai responder. Agora que o Flamengo foi campeão, usaram ele, nunca tomou um jogo de suspensão. Pizza Brasil. Terra de ninguém, faroeste. Lembra que eu falei do Neymar, que ele voltou com infiltração para jogar contra 2 jogos, contra times já rebaixados, para salvar o Santos? Quando eu falo que existe uma imprensinha, uns youtuberzinhos, umas mídias sociaisinhas, que para mim tem só 5, 6 de exceção que tem crédito para mim, que são lixo do lixo, parciais, isso e aquilo, tá aí, ó. Decisivo contra o Juventude no Brasileiro. Contra o Juventude. Neymar fez um jogo de gala, hat-trick. Neymar, eu te amo. Neymar pode ir à Copa? Comentaristas opinam. Depois de jogar contra o Juventude e fazer 3 gols para ajudar o Santos a tentar sair do rebaixamento. Esse é o futebol brasileiro. A CBF, que nada mais é um reflexo de um país moralmente quebrado, educacionalmente quebrado, culturalmente quebrado, um país que para mim é o país mais bonito do mundo, a melhor terra do mundo, mas como diz o ditado, né? Deus deu a melhor terra e o país mais bonito do mundo para nós. Só que em compensação, preciso falar para vocês? Não vou, né? Nem preciso. É isso aí. Eu acho que é o Neymar camisa 10. Neymar camisa 10 da seleção. Coitado do Zico. Coitado do Djalmin, Alex, Rivaldo, esses caras que veem isso. Defendem porque estão na câmera. Para os amigos eu não imagino. Bom, não sei. Deixa. Agora, só para finalizar, uma notícia que não tem a ver com futebol, mas tem a ver, porque o Gilmar Mendes manda no futebol brasileiro. Gilmar Mendes nega pedido da AGU e mantém restrição a impeachment de ministros. Quer dizer, ele é a favor que não tenha impeachment de ministros. O cara faz o que quer, o que quiser. Ministros. Se eu chamar esses caras de ministros, isso é a escória da humanidade. Para mim, é a escória. Esse STJ. Esse Gilmar Mendes. O outro lá, Alexandre, não sei, das Moraes, eu não posso. Pô, cara... acho que de 12 ou de 11, o PT, Lula não, Luiz Inácio, né? Que a gente sabe que era presidiário e tal. Era não, para mim ele é. A gente sabe como ele tá lá. Luiz Inácio indicou 10, 11 desses ministros, dessa escória que impera no Brasil. Por isso eu brigo pela educação. Para mim não é saúde, não é segurança hoje. A primeira coisa, na minha opinião, é educação, para aí sim a gente montar um país de verdade. Somos um povo predominantemente ignorante. Óbvio que tem, eu sempre falei isso, a sua exceção. Pena que essa exceção é minoria da minoria da minoria e são tão capazes, tão inteligentes, a gente tem pessoas, o que eu vou fazer? Por isso a minha briga
pela educação, conhecimento, leitura, filmes inteligentes. Para quê? Para que tenhamos mais formadores de opinião. E não não sei, um povo com 90 milhões, de 250, 90, 100 milhões de pessoas, só vivem de bolsas. Bolsa isso, bolsa aquilo. Eu não posso também falar quais bolsas, que é capaz de eu ter problema porque eu falo a verdade. Um país que condena um comediante, mas o presidiário condenado, o bandido que está lá em cima, que declara antissemitismo, fala aberto, não sai algemado. Se eu for na rua e eu falar de um judeu, eu sou judeu, diga-se de passagem, tá? Então não pensem de um judeu, de um negro, de um homossexual, eu saio algemado. Ele não. É isso aí. Esse é o Brasil, a terra de ninguém. Valeu? É um país que historicamente não foi colonizado. Não adianta vir me falar o que eu aprendi na escola. Lixo de educação. Foi explorado. Essa é a diferença de países colonizados para países explorados. Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Valeu? Uma ótima sexta-feira a todos. Eu agradeço.